Olá, meus alunos do sétimo ano. Nós vamos estudar hoje o conjunto dos números inteiros, dando continuidade à aula da semana passada, né? Então, o que a gente já viu de número inteiro? Que o conjunto dos números inteiros, ele é formado por todos os números positivos, que também faz parte do conjunto dos números naturais, acrescido dos números negativos, né? Então, a gente vai ver isso hoje na reta numérica. Vamos só relembrar onde que eu posso encontrar um número inteiro. Nas nossas situações do dia a dia, nós encontramos muito dos números inteiros positivos. Por exemplo, 2 quilos de açúcar, 5 reais de pães, a minha altura, quantos quartos tem a minha casa. Então, todos esses números, eles são números positivos. E os negativos, onde nós encontramos, né? Nós podemos pensar na temperatura. A temperatura pode ser positiva ou negativa. Quando é que a gente encontra as temperaturas negativas? Quando ela está abaixo de zero, né? Então, -1, temperatura -2, temperatura -3. Então, as temperaturas a gente pode encontrar tanto positiva. No nosso Ceará, que é muito quente, nós encontramos, na maioria das vezes, 32, 34, até 36 graus a gente chega aqui no Ceará, né? Mas no Polo Norte e no Polo Sul, sempre é muito abaixo de zero, levando em consideração que lá é congelado. Um outro exemplo que nós podemos encontrar os números negativos é nos shoppings. Por quê? O shopping, ele tem o subsolo, né? Na maioria das vezes o subsolo é a garagem. Então a garagem, ele é o -1. O térreo seria o zero e a partir do zero seria os andares, né? O primeiro andar, 2, segundo andar. Então a gente também encontra nos shoppings, em prédios, também números negativos. Um outro exemplo seria a profundidade. O nível do mar, onde a gente pisa, o solo, seria o ponto zero. Acima do solo, nós teríamos os números positivos, a altitude, e abaixo do nível do mar nós temos a profundidade, né? Então, a profundidade a gente diz que são os números negativos, ok? Então, esses são alguns exemplos dos números negativos. Vamos para o nosso primeiro exemplo na reta numérica. Vamos montar a nossa reta numérica, tá certo? Veja aí, os números, +1, +2, +3, +4, tendo um intervalo +10, intervalo +25, +100. Até o infinito nós chamamos de números positivos. Também nós já tínhamos conhecido como conjunto dos números naturais. E também os números negativos, -1, -2, -3, -4, -5, -25, -100. Até o infinito também, então nós vamos ter os números negativos, tá certo? Então, o conjunto formado pelos números inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Vejam que no centro nós temos o zero. Do zero para a direita nós temos os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, e do zero para a esquerda nós temos os negativos, -1, -2, -3, -4, -5. Vejam que tanto do lado direito como do lado esquerdo nós temos as reticências. O que significa reticências? Que continua, né? O conjunto dos números inteiros, ele é infinito. Ele cresce para a direita com os positivos e cresce para a esquerda com os negativos. Vamos aqui ler esse exemplo, né? Diz assim: a reta numérica seguinte indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. O avião voou na rota oeste-leste. Os números positivos são usados para indicar distâncias a leste e os números negativos para designar distâncias a oeste de Brasília. Veja. Então, gente, o ponto zero é onde o avião estava, certo? Então, ele está sendo aí representado com o nomezinho Brasília, que é o ponto zero. Veja que à direita ele está no intervalo de 100 em 100. Masinha não é 1, 2, 3. Sim, o intervalo é a distância de um ponto a outro. Então, eu poderia ter uma reta 1, 2, 3, 4, 5.
Poderia ter intervalo de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10. Poderia ter intervalos de 5 em 5, 5, 10, 15, 20. Poderia ter intervalos de 100 em 100, que é o que está nos representando essa reta numérica. 100, 200, 300, ok? E do lado esquerdo nós temos a distância nos números negativos. Olha, o intervalo também é de 100 em 100. Menos 100, menos 200, menos 300, menos 400. Ok? A reta numérica ao lado apresenta altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. Os números positivos são usados para indicar as altitudes, que é o que está acima do nível do mar, e os números negativos para indicar as profundidades. A reta não precisa necessariamente estar na posição horizontal, né? Então, a gente tem aí dois exemplos. O do avião, a reta está na posição horizontal, mas o que apresenta altitudes e profundidades está na vertical. Então, vejam e analisem comigo. De quanto é o intervalo dessa reta que está na vertical? 0, 50, 100, 150. Abaixo do nível do mar, 0, menos 50, menos 100, menos 150. Então, veja que o intervalo está sendo de 50 em 50. Acima do nível do mar são os positivos, abaixo do nível do mar são os negativos. E essa reta em particular, ela tem um intervalo de 50 em 50, ok? Vamos para mais um exemplo. Diz assim: agora observe a reta numérica em que os pontos A e P estão em destaque. Veja que o ponto P ele está no menos 4 e que o ponto A está no 2 positivo. Primeira observação: o intervalo está sendo de 1 em 1. Vamos partindo do zero. 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o intervalo é de 1 em 1. Cada ponto deslocado é chamado imagem geométrica do número inteiro. Assim, o ponto A é a imagem geométrica do número mais 2. O ponto P é a imagem geométrica do número menos 4. O que é mesmo uma imagem geométrica? É a letra que está sendo representada por um determinado ponto na reta. Quem é a imagem de A? Mais 2. Quem é a imagem de P? Menos 4. Então, imagem geométrica nada mais é do que o número que está sendo representada por uma determinada letra. Cada número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Então, vamos lá. As abscissas. O número mais 2 é a abscissa do ponto A. O número menos 4 é a abscissa do ponto P. Mas e aí o que é a abscissa? A abscissa é o número que está sendo representado por uma determinada letra na reta numérica, tá certo? Então, gente, espero ter tirado algumas dúvidas. Vejam o livro de vocês, o PNLD, né? Ele tem umas informações riquíssimas. Resolvam as atividades. Caso tenham dúvida, pode me procurar no WhatsApp, tá certo? Um forte abraço e se cuidem!